Olá, GV, tudo bem com você? Aqui é o Ed Alberti, diretor comercial da Wiser Educação. Aqui mais uma quarta-feira compartilhando um conteúdo sobre vendas contigo. Eu vou te falar sobre uma frase que eu ouvi, que é um provérbio chinês ou árabe, eu não sei a origem dele, mas é: quem domina a situação é quem ouve e não quem fala. E isso é muito verdade em vendas, porque quando você vende, você tem ali a oportunidade de falar sobre o seu produto, de falar sobre a sua empresa, que é uma das coisas que o vendedor mais gosta, porque o vendedor ele é apaixonado pela empresa, ele é apaixonado pelo produto, ele gosta de falar do produto. Mas, muitas vezes, ele passa por cima dessa máxima, desse princípio que ouvir é mais importante do que falar. Mesmo que o que você tenha para falar seja muito valioso para o cliente, ouvir sempre será mais valioso para o cliente. Você ouvi-lo vai ser mais valioso para o cliente do que ouvir você. Ouvir a sua proposta, ouvir o seu produto, ouvir da sua empresa, para ele não é tão importante quanto você ouvi-lo. A venda vai acontecer quando você ouve o cliente. A venda vai acontecer quando você entende o contexto do cliente, né? Quando você ouve o cliente, você fala de maneira espaçada, você não corta o cliente. Muitas vezes nós, por estarmos acelerados, por estarmos agitados, com a mente agitada, nós entramos numa venda numa frequência diferente da do cliente, não é? E atropelamos as coisas. Às vezes nós mesmos não percebemos que nós estamos numa outra frequência. E ao contrário, naquele momento da venda, nós somos o lado mais forte. Nós é que temos que entender o contexto do cliente. Nós é que temos que fazer rapport com o cliente e entrarmos na frequência dele para trazê-lo para a nossa frequência. Não o contrário. Não é a obrigação do cliente entrar na nossa frequência. É a nossa obrigação entrarmos na frequência do cliente. Por isso, ouvi-lo é tão importante. Você vai entender qual é o contexto que ele está inserido, não é? Qual é o cenário que ele está? Imagina o que é um cenário. Eu estou aqui com uma planta atrás de mim, tenho aqui uma janela, não é? Tenho ali um painel de madeira decorativo. Então, esse é um cenário, é o que está no meu fundo. Pode ser que o cenário que aquela pessoa esteja seja a praia, não é? O que o cenário da praia inspira ela? Pode ser um churrasco, é agitado, né? A praia é tranquilidade, um churrasco tem gente falando, né? Pode ser uma série de cenários. A pessoa pode estar num velório, né? A pessoa pode estar em N cenários, né? Enfim, se você vai fazer uma venda presencial, você está na sala, na casa do teu cliente, no negócio dele, você tem um cenário. Aquele cenário pode transmitir algo para aquele cliente. Pode transmitir uma determinada agitação, uma determinada preocupação, enfim. Qual o contexto que aquele cliente está vivendo, né? Você tem que entender o contexto que uma pessoa está vivendo, né? Nós podemos ter interesse em algo, mas estarmos num contexto desfavorável para a gente pensar naquele algo, né? Então, eventualmente, o cliente está vivendo um problema pessoal, né? Ele marcou ali para te conversar contigo sobre o teu produto, uma videochamada, uma reunião presencial, uma ligação, não é? Mas um parente sofreu um acidente, ou ele recebeu uma notícia que o filho foi reprovado no colégio, recebeu uma notícia negativa da parte da esposa dele, enfim, alguma coisa aconteceu e o contexto é diferente. Mas se você estiver sensível e você ouvir o teu cliente, você vai fazer com que ele desabafe e ele entre na frequência necessária para que você possa falar sobre o teu produto. Então, você ouvir o teu cliente sempre é a coisa mais importante que existe numa venda. Vai fazer você entender os motivos do teu cliente. Às vezes, se você está vendendo um produto, os motivos são como se você fosse dar um alimento para um animal que ele não deseja, né? Tem animais que comem alpiste, sementes, tem animais que comem alfafa, tem animais que comem ração, animais comem coisas diferentes, né?
Cada corpo come uma coisa diferente. O motivo é aquilo que move, né? O motivo é aquilo que traciona. Às vezes, isso é importante você, antes de você fazer o seu pitch, você saber contexto, motivo, cenário, e você, quando você vai fazer o teu pitch vai ser modelado por aqueles motivos que você captou porque você ouviu o teu cliente. Então, o seu pitch, ele é adaptado. Né? Você fazer o teu pitch sem ter uma adaptação para o cliente é uma coisa extremamente limitada, porque você vai dar o alimento errado para o cliente. Você vai falar do teu produto da forma errada. Você vai dar a cor, a conotação da forma errada. Ou às vezes você vai falar e ele não está recebendo porque ele não foi ouvido ou você não entendeu o contexto. Então, ouça o teu cliente para que você possa fazer um pitch modelado. E você faça o pitch na hora certa, na velocidade certa, no tom certo e usando as palavras certas, que dessa maneira você vai no ponto. Né? A gente costuma dizer que todo cliente tem um botão. E o trabalho do bom vendedor é encontrar esse botão. E que uma vez que esse cliente, o vendedor, aperte esse botão, aquele cliente compra. Então, mesmo quando eu não fecho uma venda, eu sei que aquela pessoa tinha um botão. Essa é a minha convicção. Que eu não encontrei o botão. Eu fui incompetente de encontrar o botão. Mas que eu sei que aquela pessoa, toda pessoa poderia comprar. Todo cliente pode comprar o seu produto, pode comprar o seu serviço, desde que você aperte o botão dele. E para você apertar o botão, você vai ter que escutar ele antes de falar do seu produto. Valeu, GV! Uma excelente semana para você. Até quarta-feira que vem, aqui no Telegram do Geração de Valor.